Então há um verdadeiro evangelho e há um falso evangelho? Eu acredito que sim. Eu acredito que existe um verdadeiro evangelho que tem as características dos nossos pais na fé. A oração, o jejum, a consagração, a leitura da palavra, a dependência de Deus, focando as almas, não o dinheiro. Eu acredito que existe o verdadeiro evangelho com esses pilares. O evangelho de pastores de ovelhas. E existe também esse outro evangelho que a gente tem visto aí. Vem do jeito que você quer, pode permanecer do jeito que você quer, e vida que segue. Eu não tenho hoje falar a verdade no Brasil, pelo que eu tenho visto. É sinal de você querer cuidar da vida de alguém. Não vai cuidar da sua vida. É só quando eu olho assim algum vídeo que eu postei, aí alguém comenta: quem que você pensa que é para falar isso daí? Mas o pastor não seria também um chamado específico? Existem, vamos lá, existem pregadores que eles pregam uma palavra, mas já parte para uma visão consoladora. Porque o Exatamente. profeta ele foi chamado para exortar, Sim, consolar, consolar. corrigir e tem Sim. algumas outras coisas dentro do ministério profético. Então, assim, não é que alguns foram chamados para corrigir e outros foram chamados para consolar, para trazer esperança? Porque assim, eu penso que não dá para padronizar. Exatamente. Porque daí a gente ia partir muito para o lado também, poxa, será que Deus Não, criou masoquistas que só ficam felizes em ó, eu acredito no quê, pastor Fábio? Que quando Jesus chama Pedro e André, né? Simão Pedro, André, venha comigo, eu vos farei pescadores pescadores? de homens. Cada peixe precisa de uma isca, sim ou não? Boa, sim, O lambari a gente consegue pegar com minhoca, o tubarão não. verdade. Jesus estava falando o quê para Pedro? Vocês vão encontrar muito peixe no caminho. E tem muito peixe aí, não tem Tem. bagre. Tem gente que é liso demais, rapaz. Boa. Não, tem gente que dá nó em pingo d'água, corta a ponta e embrulha para presente. Tem gente que é liso demais, rapaz. Tem gente que é tão liso. Já ouviu falar do obreiro fantasma? Você nunca vê ele no culto quando você olha para trás. Rapaz, você está aqui depois de um ano, rapaz. Tem gente que é liso. Não tem o peixe namorado também? Tem o namorado? Esse eu não Não, conheço, não. ou Como é se que é tem, esse? rapaz. Vai para a igreja só para... Não, aí alguém vai falar: não, pastor, é na igreja que tem que arrumar namorado. Sim, legal. Mas não na hora do culto, né, irmão? Verdade. Na hora do culto também não. Aí o cara de lá de trás, ele já: não, hoje eu pego ela, hoje eu dou uma bitoca nela, hoje é um peixe namorado. E não tem também peixe piranha? O que pega a piranha? O que pega? Carne, não é? É verdade, Carne. é carnívoro, né? É. Não, mas a piranha veio e me atacou. Não, ela pode até te rodear, mas se atacou é porque estava muito na carne. É. Então Jesus estava falando para Pedro: eu vou fazer de você pescador, de vocês pescadores de homens. Então, cada peixe precisa de uma isca. Eu acredito que Deus é multiforme. Deus trabalha de várias maneiras. A parte de consolar. Agora, a parte de consolar, mas você não continua com essa vida. Sim. Não pode. Não, é porque eu estou namorando, mas eu vou casar o ano que vem. E nunca chegou ano que vem. Não dá nada, não. Por quê? Porque o pai dela é empresário, banco o aluguel da igreja. Mas vai o tiãozinho começar a namorar para ver se o facão não passa. Não generalizo. Então, eu acredito que Deus ele trabalha de várias formas. Eu estava até falando em um podcast, existem pessoas hoje que, o senhor também já viu isso, acabam pregando em lugares que a mídia é forte. Não, eu vou falar isso aqui, que aqui vai dar um corte muito top nessa mensagem, vai viralizar. E aí ele começa a exortar. Mas não porque Deus mandou, porque ele quer viralizar nas redes sociais. E esse daí não é o objetivo. Aí ele prega, acabou de pregar, já corta, já solta, e envia os vídeos para algumas páginas, coloca um título aí bem polêmico e deixa o pau quebrar. E não é esse o objetivo. Se o senhor pegar vídeos meus no YouTube, com bastante cabelo, há uns 13 anos atrás, o senhor vai ver que sempre foi desse jeito. E quem postou esse vídeo foi um outro rapaz. Eu fui Sim. fazer o canal no YouTube faz 2 meses. Eu não tinha nem Instagram. Mas não é um chamado específico? Só vê isso como um chamado específico? Sim. Ou essa pegada de ministração, de pregação, deveria ser de todos os pregadores do Evangelho? Não, eu acredito que cada um Deus chama de uma maneira.
É claro, eu não estou falando daqueles que banalizam, Sim. que apresentam uma graça barata, hipergraça, Sim, né? sim. É uma graça que está mais para uma libertinagem do que a graça de Deus. Porque a Exatamente. graça não é liberalidade para pecar, a graça é força que nos ajuda a vencer o pecado. E eu acredito que a graça de Deus nos confronta mais do que qualquer outra coisa. Exatamente. Pastor Fábio, isso daí mesmo. Deus chama cada um de uma maneira para atrair as almas e ele começa a trabalhar na vida de cada um. Tem gente que vai gostar mais. Eu, por exemplo, tem cantores que eu não ouço, mas o senhor ouve. E o senhor gosta demais. Sim ou não? Depende. Tu tá falando que eu ouço, mas depende do cantor. Vai que tu fala, tu ouve o J.A. Hoje eu já não ouço mais, né? Mas ouvia. Ouvo bastante. Ouvi Se o Trovão e o Mar, Sim. do J.A. Oxe. O Gessé Aguiar. Oxe, quem não ouviu, Sim, meu irmão? chorei A muito. Reforma, Alívio, entendeu? Sim. Só que as músicas do Gessé eram bem melancólicas, né? Agora, o Thales. O Eu gosto Thales. demais do Thales. Olha aí, eu também Quando curto. aconteceu a polêmica com ele, minha esposa é testemunha. Eu entrava no quarto, dobrava o joelho, colocava os hinos dele e orava por ele. Senhor, levanta esse homem de novo. Senhor, dê mais hinos para ele. Já chorei muito ouvindo os hinos do Thales. Tem até algo que ficou marcado na minha vida. Quando eu e minha esposa fomos para a itinerância integralmente, a gente passou um momento muito difícil, pastor Fábio. Mas muito difícil mesmo. O negócio estava tão difícil que se eu comprasse um circo, no outro dia eu não crescia. Um negócio difícil mesmo, difícil. E tem um lugar lá perto da onde a gente tem a nossa sede que chama Lagoa Preta. Eu entrei na lagoa, com o carro, fiquei ali, a água ali, fiquei parado assim e coloquei o hino dele. Aquele mesmo sem entender, eu confio em ti. Sim. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender. Tens o melhor para mim. E aí continua, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro. Aí eu deitei nesse banco aqui do carro e comecei a chorar. Eu lembrei do testemunho de um pregador que ele havia falado que um dia ele pediu para Deus sentar do lado dele no carro e ele começou a chorar. E eu deitei e falei, Senhor, tá assim, fui chorando. Eu fiquei uma meia hora lá. O negócio estava tão difícil, pastor Fábio, que quando eu parei de chorar, desliguei o rádio, falei, vou dar ré. O carro ficou atolado. Aí eu paro num lugar que não tem ninguém, de repente veio um rapaz com um trator, me tirou de lá, e no domingo eu fui pregar. Quando eu acabei de pregar, o pastor falou, eu senti de orar por vocês. O pastor, Deus usa muito esse pastor, pastor Cláudio. E sabe quando você está numa guerra que você não vê a hora de acabar o culto e ir para casa? Ele falou, pega na mão dela. Eu peguei. E aí ele orou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eu já abri os olhos. Eu queria ir embora. Sabe aquela guerra? Aí no meio da oração, pastor Fábio, ele gritou, meu servo, lembra aquele dia que tu entrou naquele lugar e falou para eu sentar do seu lado? Ô, pastor Fábio, ninguém sabia. Eu sentei do seu lado e ouvi tudo o que você estava falando. Forte. Eu vou fazer isso na sua vida, vou fazer isso na sua vida, vou fazer isso na sua vida, vou fazer isso na sua vida. Comecei a chorar, montei no carro, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, minha esposa sentou no sofá que tinha de assim, eu sentei aqui e liguei um DVD do pastor Adeildo Costa. Lembra do DVD? Eu colocava na bandeja, Sim. colocava. Quando eu coloquei, sentado, começou a pular o DVD. Aí eu falei, eu estou pisando no controle, por que está pulando? Ela falou, não sei. Aí foi pulando. Quando parou assim, eu falo isso aqui diante de Deus. Assim diz o Senhor teu Deus. Isso era um domingo. Amanhã é segunda-feira. Estou assinando o passaporte da vitória. Os demônios estão envergonhados. Falei, não, tá errado isso daqui. Fui lá, tirei o DVD da bandeja, limpei o DVD, coloquei. Quando eu fui ver, começou a pular de novo. Eu catei o controle na mão, estava sem pilha o controle. Aí eu olhei para ela assustado, ela olhou para mim assustada, e a gente não sabia mais o que fazer, foi pulando e parou de novo. Assim diz o Senhor teu Deus. Isso passou a Adeildo Costa. Amanhã é segunda-feira. Estou assinando o passaporte da vitória. Os demônios estão envergonhados. Então, depois dessa experiência que eu tive,
ouvindo um hino do Thales, Deus falando comigo, marcou muito a minha vida. Por isso que, quando aconteceu essa polêmica com ele, aquela polêmica, eu entrava no quarto, foi, eu acho, uns 5, 6 anos, né, que durou. Sim. E eu sempre... Tinha pessoas que falavam, rapaz, você está ouvindo ele? Não, eu gosto dele. Rapaz, mas você não viu o que aconteceu? Eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa. Quem é o Thales? Não, o Thales é um cantor que tem tantos seguidores, DVD, milhões de visualizações, viaja o Brasil e o mundo. E o que ele falou? Não, ele falou que ele estava acima da média. Tá errado? Tá errado. Mas a gente conhece irmão que canta numa igreja, irmão. Só porque alguém pede para tirar foto, ele já empina o nariz, já sai com o peito estufado, não quero tirar foto com ninguém. Falei, eu vou continuar ouvindo ele. Aí agora ele voltou, eu gostei, hein, rapaz. E isso também, pastor, é interessante porque um erro não define toda a história de uma pessoa, né? Exatamente. Eu tomo muito cuidado com isso quando eu vejo pessoas batendo, acabando com o outro simplesmente por um erro cometido, né? Mas e a história do cara? Por exemplo, até o senhor citou o Adeildo Costa aí. Sim. Infelizmente, passou por situações difíceis, está se erguendo novamente. Mas, pô, e a história do cara? Samuel Mariano, a história que aquele cara tem. A história. Entendeu? Então, tem muita gente que, por uma fatalidade, por um erro, por um devaneio... Esquece que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E pode dar uma segunda chance, né? Exatamente. O problema é que nós somos um exército que lutamos entre nós mesmos. Luta para derrubar quem está de pé, acaba de pisar em quem já caiu. Infelizmente. Como eu disse no começo, eu não gosto de falar de mim mesmo. Mas quando eu fico sabendo que alguém errou, rapaz, fulano lá, é normal, infelizmente, isso, né? O povo se reúne, começa a massacrar. Eu vou na porta da casa da pessoa. Se a pessoa falar para mim a verdade, pastor Fábio, eu abraço a pessoa, como já fiz com muitos. Eu abraço a pessoa. Vamos para o monte, vamos para a oração, vamos para o culto, viaja comigo. Eu estou pronto para ajudar aquela pessoa, para ela se levantar novamente. Mas, infelizmente, muitos não pensam isso, né? A pessoa caiu, ah lá, tá vendo? Pregou isso, agora caiu. Ah lá, cantou isso, agora caiu. Ah lá, não saía da igreja, agora caiu. Ao invés de estender a mão, de ajudar o seu irmão, acaba se esquecendo de toda a história. A gente vê mesmo pregadores aí que ia para o sertão construir igreja, ajuda os necessitados, sacrifica o dia a dia para levar alimento para alguém. Aí a pessoa erra, não, acabou, não ouço mais, não convida mais, não ajuda mais, já era. Sendo que a gente tem que estender a mão, né? Sepulta a pessoa viva, né? Exatamente. Sepulta a pessoa viva. Exatamente. É triste de ver isso, né? E isso acontece muito entre nós, nos bastidores, né? Principalmente os pregadores. Rapaz, uma raça abençoada, que abençoa muitas igrejas, alcança muita vida, é o itinerante. Mas pensa... O itinerante é quem detona o outro. Já aconteceu de eu indicar a gente para pregar em tal igreja. Aí o cara vai lá, que eu indiquei, e vai falar mal de mim. Então, assim, os caras tentam acabar com a nossa reputação. Eu não sei qual é o motivo, é um espírito que... Eu não gosto, pastor Fábio, de receber... eu vou te mandar o vídeo de fulano de tal que caiu. Por favor, irmão, não me manda. Não, mas eu vou mandar em visualização única. Não me manda. Não, mas só para você ver, para você ter certeza que é verdade. Eu não quero saber, irmão. Não me manda, por favor. Você vai perder a amizade. Você vai perder um amigo. Não, então não vou mandar, mas quando você vai perto de mim, eu vou... Não me mostra, não quero ver. Não quero saber quem caiu, eu quero saber quem Deus está levantando, quem Deus está usando, quem Deus está exaltando. E já aconteceu comigo de chegar em lugares e às vezes o pastor falar, viu, o fulano que te indicou fez isso. E eu ficar quieto e o pastor continuar e aí quer ver o tanto que isso daí aconteceu. Foi na política. Não, porque fulano agora só posta negócio do Bolsonaro e aqui é Lula e não sei o quê. O que você fala? Ah, pastor, não fala nada, pastor. Mas é Lula ou Bolsonaro? Ah, pastor, estamos aí dando glória. Mas se é Lula ou Bolsonaro, pastor? Bolsonaro. Bolsonaro.